Lumos Maximum. Harry Potter e a Pedra Filosofal, capítulo 3. As cartas de ninguém. A fuga da boa constrictor do Brasil valeu ao Harry o maior castigo de sempre. Quando teve licença para sair da despensa, já as férias de verão tinham começado, já o Dudley tinha partido a câmara de filmar, destruído o aviãozinho de controle remoto e atropelado, da primeira vez em que experimentou a bicicleta de corrida, a pobre senhora Fig, que atravessava a rua de muletas. Harry estava satisfeito por as aulas terem acabado, mas não havia como escapar ao grupo do Dudley que ia lá à casa todos os dias. Percy, Dennis, Malcolm e Gordon eram todos grandes e estúpidos, mas como Dudley era o maior e o mais estúpido de todos, liderava. Os outros alinhavam sempre no seu desporto preferido, caça ao Harry. Este era o motivo pelo qual Harry passava o máximo tempo possível longe de casa, a vaguear pelas ruas e a pensar no final das férias, que lhe trazia pelo menos uma pequena luz ao fundo do túnel. Quando chegasse o mês de setembro, iria para o liceu e pela primeira vez na vida seria separado de Dudley, que já estava inscrito na antiga escola do tio Vernon, Smeltings. Pierre Polkis ia também para lá. Harry, por sua vez, ia para Stonewall High, a escola secundária de ensino especial, o que divertia imensamente o Dudley. Eles metem a cabeça dos calores dentro da sanita no primeiro dia de aulas, lá em Stonewall, disse ele ao Harry. Queres vir até lá acima para começar a praticar? Não, obrigado, respondeu Harry. A pobre da sanita nunca teve nada tão nojento lá dentro como a tua cabeça. Podia ficar doente. E largou a correr antes que o Dudley fosse capaz de perceber o que ele lhe tinha dito. Um dia, em julho, a tia Petúnia levou Dudley a Londres para lhe comprar os uniformes para a escola, deixando Harry em casa da Sra. Fig. As coisas não correram tal e qual como de costume. A verdade é que ela tinha partido a perna por ter tropeçado num dos gatos e já não parecia gostar tanto deles como antes. Deixou ver televisão. Eu dei-lhe uma fatia de bolo de chocolate que devia ter anos de existência. Nessa noite, Dudley exibiu-se na sala para toda a família no seu uniforme novinho em folha. Os rapazes da Smelting usavam casaca castanho avermelhado, calças tipo golfe cor de laranja e um chapéu de palha dura e achatado. Usavam também um pequeno bastão com que se espancavam uns aos outros quando os professores não estavam a olhar, o que supostamente deveria dar-lhes experiência para a vida futura. Ao olhar para Dudley, nas suas novas calças, o tio Vernon disse emocionado que nunca se sentiria tão orgulhoso em toda a sua vida como naquele momento. A tia Petúnia desfez-se em lágrimas, achando quase impossível que aquele fosse seu Dudleyzinho, tão bonito e tão crescido, que estava no seu novo uniforme. Harry foi incapaz de abrir a boca. Receava que duas das suas costelas se tivessem partido com um tremendo esforço que estava a fazer para não se rir. No dia seguinte, havia um cheiro nauseabundo na cozinha, quando Harry chegou para tomar pequeno almoço. Parecia vir de uma enorme bacia de metal que tinha algo de molho. Foi espreitar. A bacia estava cheia de uma espécie de farrapos sujos que boiavam numa aguinha verde. O que é isto? Perguntou a tia Petúnia. Os lábios da tia comprimiram-se como sucedia sempre que ela lhe fazia uma pergunta. O teu novo uniforme? Respondeu. Harry voltou a olhar para a bacia. Disse. Não sabia que tinha de ser tão molhado. Não sejas estúpido! Respondeu asperamente a tia Petúnia. Estou a tingir de verde algumas roupas usadas do Dudley. Vão parecer um uniforme igual a todos os outros. Harry ficou com sérias dúvidas, mas achou melhor não dizer nada. Sentou-se à mesa e tentou não pensar na figura que ia fazer no dia seguinte em Stonewall High, como se estivesse a usar pedaços de pelo de elefante, muito provavelmente. Dudley e Vernon entraram ambos de nariz torcido por causa do cheiro do novo uniforme do Harry. O tio Vernon abriu o jornal como de costume e Dudley bateu na mesa com o bastão dos Smeltings que agora usava para todo lado. Ouviram um estalido da caixa de correio e as cartas a caírem no tapete fora da porta.
Vai buscar o correio, Dudley, disse o tio Vernon, escondido pelo jornal. O Harry que vá! Vai buscar o correio, Harry. O Dudley que vá. Espicaça-o com o teu bastão, Dudley. Harry, evitando o bastão dos Smeltings, foi buscar o correio. Estavam 3 coisas no tapete fora da porta. Um postal da irmã do tio Vernon, Marsh, que estava a passar feiras na ilha White, um subscrito castanho que parecia ser uma conta para pagar e uma carta para o Harry. Harry pegou e ficou a olhar espantado, o coração a tremer como se estivesse a saltar-lhe do peito. Nunca ninguém em toda a sua vida lhe tinha escrito. Quem poderia ser? Não tinha amigos nem parentes, não era sócio da biblioteca e por isso também nunca recebera bilhetes desagradáveis a mandá-lo entregar os livros. Contudo, ela ali estava. Uma carta com um endereço tão claro que não havia qualquer margem para dúvidas. Privet Drive, número 4, Surrey. O subscrito era pesado e espesso, tinha uma espécie de pergaminho amarelado e a moradia vinha escrita a tinta verde esmeralda. Não trazia selo. Voltando o subscrito ao contrário, com as mãos a tremer, Harry viu um selo de lacre cor de púrpura com um brasão onde podia distinguir-se um leão, uma águia, um texugo e uma serpente envolvendo a letra H. Despacha-te, rapaz! Gritou o tio Vernon da cozinha. O que é que estás a fazer? À procura de uma bomba no correio? E riu-se da sua própria piada. Harry voltou à cozinha, olhando ainda para a carta que tinha trazido na mão. Entregou ao tio a conta e o postal, sentou-se e começou lentamente a abrir o subscrito amarelo. O tio Vernon rasgou num gesto repentino a carta da conta e leu em poucos segundos o postal. A Marge está doente, comunicou à tia Petúnia. Comeu por lá um molusco esquisito. Pai! Disse o Dudley sem perder tempo. Pai! O Harry recebeu qualquer coisa! Harry estava a dobrar a carta que estava escrita no mesmo tipo de pergaminho do envelope quando esta lhe foi arrancada das mãos pelo tio Vernon. Essa carta é minha! Gritou ele tentando recuperá-la. E quem iria escrever-te? Perguntou sarcasticamente o tio Vernon, agitando a carta numa das mãos e deitando-lhe uma vista de olhos. O seu rosto passou de vermelho a verde mais depressa do que as luzes de um semáforo. E não parou por aí. Alguns segundos mais tarde, estava de um verde pálido, cor de papas de aveia fora de prazo de validade. Petúnia! Chamou quase sem conseguir respirar. Dudley tentou agarrar a carta para ler, mas o tio Vernon segurava-a bem alto, fora do seu alcance. A tia Petúnia pegou-lhe, cheia de curiosidade, e leu a primeira linha. Por momentos pareceu que ia desmaiar. Fez um estranho ruído com a garganta. Vernon! Virgem Santíssima! Vernon! Olharam um para o outro, como se estivessem esquecido que Harry e Dudley ainda estavam presentes. Dudley, que não estava habituado a ser ignorado, deu ao pai uma forte pancada na cabeça com o bastão de Smeltings. Quero ler a carta! Disse bem alto. Quero lê-la! Bradou Harry, furioso, como se dissesse, ela é minha. Saiam os dois daqui! Resmungou o tio Vernon, voltando a meter a carta no subscrito. Harry não se moveu. Quero a minha carta! Gritou. Deixa-me vê-la! Exigiu Dudley. Fora! Rosnou o tio Vernon e levou os dois, Harry e Dudley, pelo pescoço até ao vestíbulo, fechando com força a porta da cozinha. Harry e Dudley iniciaram de imediato uma briga acesa, mas silenciosa, sobre quem encostaria o ouvido ao buraco da fechadura. Dudley venceu, por isso Harry, com os óculos pendurados numa das orelhas, deitou-se no chão para ouvir pela fenda entre a porta e o soalho. Vernon! Dizia a tia Petúnia numa voz trêmula. Olha para a morada! Como é que eles sabem onde ele dorme? Será que andam a vigiar a casa? A vigiar, a espiar, talvez a seguirem-nos, respondeu precipitadamente e entre dentes o tio Vernon. Mas o que é que vamos fazer, Vernon? Deveremos responder? Dizer-lhe que não queremos? Harry podia ver pela frecha os sapatos brilhantes do tio de um lado para o outro da cozinha. Não! Disse por fim. Não! Vamos ignorar esta carta.
Se não tiverem resposta, sim, o melhor é não lhes dar resposta nenhuma. Mas... não quero um deles em casa, Petúnia. Não jurámos quando ficámos com o garoto poríamos fim a esse perigoso disparate? Nessa noite, quando voltou do trabalho, o tio Vernon fez uma coisa que nunca tinha feito antes. Foi visitar o Harry à despensa. Onde está a minha carta? Perguntou ele no momento em que o tio apareceu à porta. Quem foi que me escreveu? Ninguém. Vinha dirigida a ti por engano, disse o tio Vernon sinteticamente. Achei melhor queimá-la. Não era um engano, disse o Harry furioso. Vinha para a minha despensa. Silêncio! Gritou o tio Vernon, fazendo que, com um susto, algumas aranhas caíssem do teto. Respirou fundo várias vezes e depois, com um sorriso forçado, quase que parecia doloroso, disse: Sim, Harry, acerca da despensa. Eu e a tua tia temos estado a pensar. Estás a ficar grande demais para este espaço. Achámos que seria melhor para ti mudares para o segundo quarto de Dudley. Porquê? Perguntou Harry. Não faças perguntas, disse bruscamente o tio. Leva as tuas coisas para cima. A casa dos Dursleys tinha 4 quartos de cama. O do tio Vernon e da tia Petúnia, o quarto de hóspedes, onde ficava geralmente a tia Marge, irmã do tio Vernon, um onde o Dudley dormia e outro onde guardava todos os brinquedos e coisas que não cabiam no de dormir. Bastou a Harry subir uma vez a escada para transportar todos os seus haveres da despensa para este quarto. Sentou-se na cama e olhou em volta. Quase tudo ali estava partido. A câmara de vídeo, que só tinha alguns meses de existência, estava em cima de um pequeno carro de assalto com que o Dudley atropelava o cão do vizinho do lado. A um canto estava a primeira televisão que lhe tinham oferecido, na qual ele enfiara um pé no dia em que cancelaram o seu programa preferido. Havia também uma enorme gaiola que tivera em tempos um papagaio que o Dudley trocara na escola por uma verdadeira espingarda de pressão, que estava agora sobre uma das prateleiras com a extremidade entortada, porque se sentaram um dia em cima dela. As outras prateleiras estavam cheias de livros e eram as únicas coisas em todo o quarto que pareciam nunca ter sido tocadas. Do andar de baixo, ouvia-se a voz de Dudley a discutir com a mãe. Não quero ali! Preciso daquele quarto! Tira-o de lá! Harry suspirou e esticou-se em cima da cama. Um dia antes teria dado tudo para poder estar naquele lugar. Agora preferia ter a sua carta e dormir de novo na despensa em vez de ter aquele quarto sem a carta. Na manhã seguinte, ao pequeno almoço, estavam todos muito calados. O Dudley ainda manifestava efeitos do choque. Tinha gritado, batido no pai com o bastão de smeltings, fingindo adoecer, dado pontapés à mãe e atirado o cágado para o teto da estufa sem conseguir que lhe devolvesse o quarto. Harry lembrava-se de que na véspera, àquela mesma hora, tinha recebido a carta e pensava amargamente que deveria tê-la aberto no vestíbulo. O tio Vernon e a tia Petúnia não paravam de olhar um para o outro com um ar de sombrio. Quando chegou o correio, o tio Vernon parecia estar a ser simpático com o Harry, mandou Dudley buscá-lo. Ouviram-no a bater em todas as coisas com o bastão de smeltings até chegar à entrada. A seguir gritou: "À outra! Sr. Harry Potter! Quarto mais pequeno da casa, Private Drive e..." Com um grito abafado, o tio Vernon deu um salto na cadeira e desceu as escadas a correr. Seguido por Harry. Teve de atirar o filho ao chão para conseguir arrancar-lhe a carta, o que foi dificultado pelo facto de Harry lhe ter agarrado o pescoço por trás. Depois de alguns momentos de luta e confusão, durante o qual todos levaram com o bastão de smeltings, o tio Vernon levantou-se, com a carta na mão e respirando com alguma dificuldade. "Vai para a despensa! Quer dizer, para o quarto!" ordenou a Harry. "Dudley, sai daqui!" Harry deu voltas e voltas no seu novo quarto. Alguém sabia que ele se mudara da despensa para ali e parecia ter tamanho conhecimento de que ele não recebera a primeira carta. Assim sendo, era bem possível que tentasse escrever de novo. E desta vez havia que tomar precauções para que a carta lhe chegasse às mãos. Tinha um plano. O despertador, que fora consertado, tocou às 6 da manhã do dia seguinte. Harry desligou rapidamente e vestiu-se em silêncio. Não podia acordar os Dursleys. Desceu as escadas sem acender nenhuma luz.
ia esperar pelo carteiro na esquina da Pivot Drive e recolher as cartas para o número 4 em primeiro lugar. O coração batia-lhe enquanto se arrastava vagarosamente no escuro em direção à porta da rua. Ah! Harry foi pelos ares. Acabava de chocar com uma coisa grande e úmida que estava no tapete. Uma coisa viva. As luzes acenderam-se no andar de cima e Harry percebeu-se que esta coisa grande e úmida era a cara do tio Vernon, que tinha dormido no tapete, dentro de um saco de cama. Parece assegurado que Harry não faria precisamente aquilo que se lembrava de fazer. Gritou com ele durante quase meia hora e depois mandou-o preparar uma chávena de chá. Harry arrastou-se infelicíssimo até à cozinha e quando regressou, o correio já estava no colo do tio Vernon. Harry pôde distinguir perfeitamente 3 cartas escritas a tinta verde. Eu quero, começou por dizer, mas o tio estava a rasgá-las em 1000 pedacinhos mesmo à frente do seu nariz. Nesse dia, o tio Vernon não foi trabalhar. Ficou em casa e fechou com pregos a caixa de correio. Vês? Explicou a tia Petúnia, por meio de um monte de pregos. Se eles não puderem entregá-las, acabarão por desistir. Não tenho tanta certeza assim que isso resulte, Vernon. Ora, a cabeça daquela gente funciona de um modo estranho, Petúnia. Eles não são como nós, disse o tio Vernon, tentando pregar um prego com um pedaço de bolo de frutas que a tia Petúnia acabara de lhe fazer. Na sexta-feira chegaram 12 cartas para o Harry. Como não podiam entrar na caixa de correio, foram metidas por debaixo da porta, outras introduzidas pelas frinchas laterais e algumas empurradas pela pequena janela da casa de banho do resto do chão. O tio Vernon voltou a ficar em casa. Depois de queimar todas as cartas, foi buscar um martelo e pregos e pregou tábuas nas portas, de tal modo que ninguém podia sair. Enquanto trabalhava, ia cantarolando entre dentes o Tiptoe Through the Tulips, em bicos de pés entre as tulipas, e saltava sempre que ouvia um pequeno barulho. No sábado, as coisas começaram a fugir por completo ao seu controle. 24 cartas endereçadas ao Harry conseguiram entrar lá em casa, embrulhadas e escondidas nas 2 dúzias de ovos que o leiteiro entregou, bastante confuso à tia Petúnia, através da janela da sala. Enquanto o tio Vernon fazia chamadas telefónicas em grande exaltação para a repartição dos correios, tentando encontrar alguém com quem implicar, a tia Petúnia triturava as cartas na 1, 2, 3 como se fossem carne para picar. Quem diabo é que quer tanto falar contigo? Perguntava Dudley no meio de um enorme espanto. No domingo de manhã, o tio Vernon sentou-se à mesa do pequeno almoço com um ar cansado e adoentado, mas apesar de tudo satisfeito. Felizmente, ao domingo não há correio, recordou-lhes enquanto espalhava o doce nos jornais. Não há as estuporadas cartas hoje. Mal acabara de pronunciar esta frase, algo caiu pela chaminé da cozinha, batendo-lhe bruscamente na nuca e no momento a seguir, 30 ou 40 cartas tombaram ruidosamente como uma chuva de balas pela chaminé abaixo. Os Dursleys desviaram-se, mas Harry deu um enorme salto na tentativa de agarrar alguma. Fora! Fora daqui! O tio Vernon agarrou Harry pelo cinto das calças e atirou-o para o vestíbulo. Quando a tia Petúnia e a Dudley baixaram os braços com que protegiam o rosto e a cabeça, o tio Vernon bateu com a porta. Cá fora ouviam-se as cartas que continuavam a entrar a jorros pela sala, batendo fortemente contra as paredes e o suar. Está decidido! Disse o tio Vernon, tentando falar com toda a calma, mas arrancando ao mesmo tempo tufos de bigode. Quero-vos a todos aqui dentro de 5 minutos, prontos para sair. Vamos para fora. Rumem algumas coisas e nada de perguntas. Parecia tão perigoso com metade do bigode arrancado que ninguém se atreveu a abrir a boca. 10 minutos mais tarde, tinham conseguido sair através das portas trancadas com tábuas e estavam todos no carro, seguindo na direção da autoestrada. O Dudley fungava no assento de trás, porque o pai lhe dera um caldo na cabeça por ele estar a atrasar a todos, tentando meter no saco de desporto a televisão, o vídeo e o computador. Fizeram quilómetros e quilómetros. Nem a tia Petúnia ousava perguntar ao marido para onde ia. De vez em quando, o tio Vernon dava a volta e tomava a direção contrária. Despistá-los! Despistá-los! Resmungava sempre que fazia aquilo. Não pararam para comer nem para beber durante o dia inteiro. À noitinha, o Dudley estava de péssimo. Nunca passara um dia tão mau em toda a sua vida. Tinha fome, perdera 5 programas de televisão que queria ver
e nunca tinha estado tanto tempo sem destruir um extraterrestre num dos seus jogos de computador. Finalmente, o tio Vernon parou à porta de um hotelzinho sombrio, à entrada de uma grande cidade. Dudley e Harry dividiram-se no mesmo quarto de 2 camas, com lençóis úmidos e a cheirar a mofo. Dudley ressonou, mas Harry ficou acordado, sentado no peitoril da janela, a olhar para baixo para as luzes dos carros que passavam e a pensar. No dia seguinte, ao pequeno almoço, comeram cornflakes e torradas com tomate frio de conserva e tinham todos terminado no momento em que a dona do hotel se aproximou da mesa. Peço imensa desculpa, mas algum dos senhores é o Sr. H. Potter? É que acabo de receber uma centena de cartas destas na minha secretária. A senhora mostrou uma das cartas para que pudessem ler o endereço escrito a tinta verde. Sr. H. Potter, quarto 17, Hotel Railview, Cokeworth. Harry fez um gesto no sentido de pegar a carta, mas o tio Vernon agarrou-lhe no braço e fê-lo baixar a mão. A senhora ficou a olhar espantada. Eu trato disso, afirmou o tio Vernon, levantando-se rapidamente e saindo atrás dela da sala de jantar. Não seria melhor voltarmos para casa, querido? Sugeriu timidamente a tia Petúnia, algumas horas mais tarde, mas o tio Vernon pareceu nem ter ouvido as suas palavras. Ninguém sabia ao certo qual era a ideia dele. Levou-os até ao meio da floresta, saiu, olhou em volta, abanou a cabeça, voltou ao carro e continuou a conduzir. Fez o mesmo no meio de um campo cultivado, a meio de uma ponte e no topo de um imenso parque de estacionamento. O pai enlouqueceu, não enlouqueceu? Perguntou nessa tarde Dudley à tia Petúnia. O tio Vernon tinha estacionado o carro na costa, deixaram-os fechados lá dentro e desapareceu. Começou a chover. Enormes pingos de chuva batiam no tejadilho do carro. Dudley choramingava. Hoje é segunda-feira, dizia ele à mãe. Há o show do grande Humberto. Quero ir para qualquer lado onde haja televisão. Segunda-feira. Aquilo lembrava ao Harry qualquer coisa. Se era de facto segunda-feira. E geralmente o Dudley nunca se enganava nos dias por causa da televisão. Então, no dia seguinte, terça-feira, era o seu aniversário. Harry ia fazer 11 anos. É claro que os seus aniversários não costumavam ser propriamente divertidos. No ano passado, os Dursleys tinham-lhe oferecido uma cabide para pendurar o casaco e um par de piugas velhas do tio Vernon. Mesmo assim, não é todos os dias que se faz 11 anos. O tio Vernon estava de volta e vinha sorridente. Trazia consigo um pacote grande e estreito e não respondeu à tia Petúnia quando esta lhe perguntou o que tinha comprado. Descobri o lugar ideal, disse. Vamos lá, toca a sair, todos! Estava muito frio fora do carro. O tio Vernon apontou para uma coisa que parecia um caminho de rocha direito ao mar, em que arrapitada em cima de um rochedo, ainda distante, estava a cabine mais miserável que imaginar-se pode. Uma coisa era certa, ali não havia televisão. As previsões são de tempestade para esta tarde, disse o tio Vernon, jovialmente, batendo as palmas. E este senhor aceitou alugar-nos o barco para irmos até lá. Um velhote, sem dentes, aproximou-se vagarosamente, apontando com um sorriso perverso para um velho barco a remos que boiava na água acinzentada. Já fui comprar provisões, disse o tio Vernon. Portanto, todos a bordo. Estava demasiado frio dentro do barco. Os salpicos gélidos da água do mar e a chuva molharam-nos o pescoço e as costas, e um vento frio fustigou-lhes o rosto. A viagem pareceu ter demorado horas até chegarem à rocha onde o tio Vernon, escorregando e deslizando, lhes indicou o caminho para a cabana em ruínas. O interior da cabana era um susto. Cheirava intensamente a algas podres, o vento assobiava pelas fendas das paredes de madeira e o fogão estava úmido e sem lenha. A cabana tinha apenas 2 quartos. As provisões do tio Vernon, afinal, eram apenas um pacote de batatas fritas para cada um e 4 bananas. Tentou acender a lareira, mas as embalagens vazias das batatas fritas deitaram fumo e apagaram-se de imediato. Dava jeito agora aquelas cartas todas, hein? Disse alegremente. Estava cheio de boa disposição. Pensava, obviamente, que ninguém conseguiria encontrá-los ali, no meio da tempestade, para lhes entregar o correio. Harry partilhava da mesma opinião, apesar disso, num alegrado modo algum. Quando anoiteceu, a anunciada tempestade estourou em volta deles. As ondas enormes conseguiram encharcar as paredes da choupana e um vento feroz agitava, com grande ruído, as janelas imundas. A tia Petúnia descobriu alguns cobertores no segundo quarto e fez uma cama para o Dudley num velho sofá, roído pela traça e corcomido pelo tempo.
Ela e o tio Vernon ficaram no quarto ao lado, uma divisão úmida e grumosa, marcada nas paredes e no soalho pela força das ondas, e o Harry ficou à vontade para procurar um bocado de chão menos duro e embrulhar-se no cobertor mais ralo e esfarrapado. A tempestade tornava-se cada vez mais violenta à medida em que a noite avançava. Harry, com o estômago revoltado com fome, tritava e dava voltas e reviravoltas, tentando encontrar a melhor posição. O ressonar dos Dursleys era abafado pela trovoada que começou perto da noite. O ponteiro luminoso do relógio de Dudley, tombado na beira do sofá, no seu pulso bruto, permitia-lhe ver que dentro de 10 minutos faria 11 anos. Ficou a olhar fixamente e a ver aproximar-se o seu aniversário, perguntando a si próprio se os Dursleys se lembrariam e onde estaria a pessoa que lhe tinha escrito todas aquelas cartas. Faltavam 5 minutos. Harry ouviu um barulho lá fora. Desejou que não fosse o tanto ruído, embora ficasse mais quentinho se isso acontecesse. Faltavam 4 minutos. Talvez a casa em Privet Drive estivesse tão cheia de cartas quando voltassem que lhe fosse possível roubar uma. Faltavam 3 minutos. Seria o mar a bater na rocha daquela maneira? Faltavam 2 minutos. E que barulho que parecia de peste seria aquele? Estaria a rocha a desagregar-se? Faltava 1 minuto para ele completar 11 anos. 30 segundos. 20. 10. 9. E se acordasse o Dudley só para o chatear? 3. 2. 1. Toda a cabana estremeceu. Harry deu um salto e ficou a olhar. Alguém estava lá fora a bater à porta.